Bom dia, Alegria. Provavelmente recordam-se de em tempos termos falado sobre os riscos de se ser jovem, de ser um jovem rapaz, até aludindo a uma reportagem que uma vez vi com o professor Júlio Machado Vaz, em que ele dizia que a virilidade é um risco na medida em que os jovens rapazes têm mais comportamentos de risco do que as raparigas. E, curiosamente, encontrei hoje um capítulo de um livro que se chama Educar Rapazes, de Steve Biddulph, um australiano, que conta uma história muito rápida que fala precisamente sobre isto e que nos permite também refletir um bocadinho sobre as problemáticas dos jovens rapazes. Então, conta ele que na noite passada dirigi-me no meu carro à cidade para ter uma reunião, ou pelo menos tentei fazê-lo, mas fui mais uma vez confrontado com um problema provocado por um grupo de rapazes. 3 carros à frente do meu, a autoestrada estava bloqueada. Um automóvel conduzido por um adolescente acompanhado por 4 amigos ousara ultrapassar outras viaturas, mas tinha errado os cálculos. Um caminhão em sentido contrário embateu nele e arrastou-o pela estrada ao longo de uns 50 metros, provocando-lhe danos graves devido ao impacto. Os veículos de emergência chegaram prontamente, bombeiros, polícia e ambulância. Os homens trabalharam em equipas, resolvendo a situação de forma calma, mas rápida. O jovem condutor foi, pouco a pouco, desencarcerado no meio dos destroços, inconsciente. Os 4 companheiros, todos rapazes, tinham vários ferimentos, alguns deles graves. Uma mulher mais velha, provavelmente a mãe de um dos rapazes, veio a correr de uma quinta próxima. Um polícia tranquilizou-a atenciosamente. A masculinidade estava presente em todos os aspectos. Por um lado, a inexperiência e o risco. Por outro lado, cuidado e firmeza que se podia ver na atuação dos profissionais. De certa forma, isto resumia a condição masculina. Os homens, quando evoluem de forma correta, são maravilhosos. Altruístas, heróicos, trabalhadores. Mas ser jovem e pertencer ao sexo masculino é uma situação muito vulnerável e predisposta ao desastre. Os rapazes correm efetivamente perigos reais ao longo das suas vidas. Têm 3 vezes mais probabilidades de morrerem antes dos 21 anos do que as raparigas e 5 vezes mais probabilidades de terem problemas na escola. Mas, um pouco por todo o lado, em todo o mundo, as coisas estão a mudar ligeiramente. Os rapazes alteraram as suas atitudes e correm neste momento menos riscos do que há 10 anos. Estamos a conseguir educá-los melhor. Portanto, os pais que têm filhos rapazes devem ter a grande responsabilidade de os ajudar a lidar com a força da virilidade, conduzi-la para coisas positivas e evitar os acidentes. Beijinhos e até amanhã. Bom dia, Alegria. Hoje gostava de partilhar com vocês uma história que encontrei num livro que se chama Educar Rapazes, de Steve Biddulph, que se dedica, é um psicoterapeuta que se dedica a ajudar os pais a lidarem melhor com a educação dos seus filhos, e então tem um livro chamado Educar Raparigas e um livro chamado Educar Rapazes, partindo do princípio que, não necessariamente por questões culturais, mas por questões biológicas, genéticas e também, naturalmente, culturais, os rapazes e as raparigas têm formas diferentes de se comportar, de agir e de ser. E então, uma história muito engraçada que ele conta e que explica também um bocadinho de que forma é que a virilidade pode ser perigosa aos nossos jovens e adolescentes. Já o professor Júlio Machado Vaz dizia que é muito difícil conseguir sobreviver à adolescência, porque os rapazes, normalmente adolescentes, jovens adultos, têm comportamentos de risco mais frequentes do que as raparigas. E então a história diz assim. Portanto, o autor conta que, na noite passada, dirigi-me no meu carro à cidade para ter uma reunião, ou pelo menos tentei fazê-lo, mas fui mais uma vez confrontado com um problema provocado por um grupo de rapazes. 3 carros à frente do meu, a autoestrada estava bloqueada. Um automóvel, conduzido por um adolescente acompanhado por 4 amigos, ousara ultrapassar outras viaturas, mas tinha errado os cálculos. Leia-se, o adolescente até o jovem adulto é muitas vezes apelidado de adolescente, e há também países onde a carta de condução se pode tirar mais cedo que em Portugal.
Então, voltando à história, um caminhão em sentido contrário embateu no carro e arrastou-o pela estrada ao longo de 50 metros, provocando-lhe graves danos. Devido ao impacto, os veículos de emergência chegaram prontamente, bombeiros, polícia, ambulância. Os homens trabalharam em equipas, resolvendo a situação de forma calma, mas rápida. O jovem condutor foi, pouco a pouco, desencarcerado do meio dos destroços, inconsciente. Os 4 companheiros, todos rapazes, tinham vários ferimentos, alguns deles graves. Uma mulher mais velha, provavelmente a mãe de um dos rapazes, veio a correr de uma quinta próxima. Um polícia tranquilizou-a atenciosamente. Então, o autor depois analisa o seguinte: a masculinidade estava presente em todos os aspectos. Por um lado, inexperiência e risco, por outro lado, cuidado e firmeza, que se podia ver na atuação dos profissionais. De certa forma, isto resume a condição masculina. Os rapazes correm efetivamente perigos reais ao longo das suas vidas, têm 3 vezes mais probabilidades de morrerem antes dos 21 anos, portanto têm 3 vezes mais probabilidades de morrerem antes dos 21 anos do que as raparigas e 5 vezes mais probabilidades de terem problemas na escola. Mas esta realidade tem também vindo a melhorar um bocadinho. Os rapazes já alteraram um bocadinho as suas atitudes e correm neste momento um bocadinho menos risco do que há 10 anos atrás. Portanto, estamos a conseguir educá-los melhor. A sociedade está a conseguir educá-los melhor. E nisto, os professores, educadores e pais têm uma grande responsabilidade. Se tem um filho rapaz, cuide de prevenir que os comportamentos de risco lhe ceifem a vida. Boa noite, beijinhos e até amanhã.